A origem do caos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Nosso grande desejo é trazer a lume, através deste livro, a origem da razão pela qual tanta gente vem sofrendo e fazendo outros sofrerem neste velho mundo, indicando também a saída para os variados tipos de problemas vividos pelas pessoas. Além disso, despertar a fé do leitor, a fim de que ele possa participar de tudo quanto tem direito diante de Deus Pai, por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo e por obra e graça do Espírito Santo. Verificamos, nos 2 primeiros versículos do livro de Gênesis sobre a criação, a existência de algo que, à primeira vista, parece um tanto incoerente. No primeiro, afirma-se que Deus criou os céus e a terra, e logo em seguida, que a terra era sem forma e vazia. Ora, como podemos compreender que Deus tenha criado algo sem forma e vazio? E se Ele assim o fez, por quê? Qual a finalidade? De fato, quando Deus no princípio criou os céus e a terra, estes eram tão perfeitos quanto Ele próprio. Isto é muito óbvio, pois sendo obra de suas mãos, nada poderia sair com falhas ou defeitos, haja vista ser Ele Deus e não homem. Para Ele não existem limites, dada a sua onipotência, onipresença e onisciência, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Salmos 148, 13. Jamais acharemos no nosso Deus alguma imperfeição, pois está escrito: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, 12 a 18. Tudo isto mostra apenas uma nuance de quem realmente é Deus. Nossa mente nunca poderá apreender toda a sua majestade, poder e glória, pois somos muito limitados. Esta é a razão pela qual acreditamos verdadeiramente que, quando Ele criou os céus e a terra, estes eram perfeitos como Ele o é. Quando aconteceu o referido no 2º versículo de Gênesis, já havia decorrido milhões e milhões de anos, e nesse ínterim, a queda de Lúcifer, que significa cheio de luz, que Ezequiel descreve com muita propriedade. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio,
se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Ezequiel 28, 11 a 19. Todo este episódio da queda de Lúcifer, que significa cheio de luz, se passou entre os 2 primeiros versículos de Gênesis, e tal qual o profeta Ezequiel descreve. Ele foi lançado na terra, fazendo assim criar neste planeta o caos total, isto é, tornou-se sem forma e vazio. Note o leitor que no 2º versículo Moisés não faz alusão a que os céus fossem sem forma e vazios, mas somente a terra. Isso porque, dos céus, havia sido arrancado e expulso o querubim profano, e também todos os seus seguidores, os quais se tornaram o diabo, aquele que separa, e seus demônios. Daí a razão pela qual os céus continuaram conforme foram criados, e apenas a terra foi transformada. O que aconteceu à terra, sucedeu também ao homem. A Bíblia assim o descreve. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo reptílio que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Assim como a terra foi criada perfeita, também o homem o foi, pois Adão não tinha um olho só, e muito menos sofria de qualquer tipo de enfermidade. Não, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo e era perfeito em todos os sentidos. Assim como Satanás, a palavra significa em hebraico inimigo, penetrou na terra e a tornou sem forma e vazia, também penetrou na vida de Adão e Eva. Sutilmente os envolveu de tal forma que eles deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus para ouvirem a Satanás. Começou então a grande tragédia da humanidade, o seu caos e vazio, porque, deixando o homem de se submeter a Deus, ficou subordinado a Satanás. Ora, Deus é luz, ordem e disciplina, e com ele não podem habitar o erro, o pecado e as trevas. Por isso mesmo, ele foi obrigado a fazer com o homem o que fizera com Lúcifer, expulsou-o da sua presença. A natureza colaborava com o homem até então, pois este não precisava suar para tirar o fruto da terra. Pelo contrário, a terra gentilmente produzia todo o seu sustento, porque ele e a terra eram irmãos pela criação divina. Houve então revolta de sua parte para com o homem, pois este se rebelara contra o seu Criador. Hoje vemos quanto o homem luta para extrair da terra o seu pão de cada dia, muitas vezes sem nenhum sucesso, sendo por isso mesmo tragado pela fome, miséria e desgraça. Impotente, exteriormente religioso, científico, culto, elegante, o mundo está dominado pelos princípios satânicos. Sob sua enganosa aparência exterior, é uma caldeira fervente de ambições nacionais e internacionais, rivalidades comerciais, lágrimas escondidas atrás de um sorriso.
Satanás e sua hierarquia de seres espirituais da maldade, Daniel 10, 13, Efésios 6, 12, são os agentes invisíveis e a causa real da sede de poder e da inteligência maléfica dos ditadores e de todos aqueles que buscam e usam seu poder terreno para o mal. Estes são os dirigentes visíveis. As guerras e os conflitos periódicos, produzindo morte, derramamento de sangue inocente e extrema violência, são os acompanhantes indispensáveis. Na categoria da organização satânica, Satanás exerce domínio sobre os espíritos caídos que o seguiram em sua rebelião original. Sua autoridade é, sem dúvida, um atributo a ele delegado pelos seus servos. Esses espíritos, quando decidiram segui-lo, foram confirmados irremediavelmente na maldade e abandonados no erro, em vez de permanecerem leais ao seu Criador. Assim sendo, estão em completo acordo com seu príncipe e lhe rendem voluntário serviço em seus diferentes encargos e posições no reino altamente organizado. Mateus 12, 25. Sua decisão inicial ligou-os para sempre ao seu programa de engano e à sua inevitável condenação. Ainda que o conhecimento de Satanás seja agudo e sobrenatural, não é um conhecimento santo e salvador. Seus demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Mas, sendo confirmados na maldade, nunca buscam perdão e pureza. Têm um conhecimento profundo de que Jesus é o Senhor do mundo espiritual. Mas suas confissões não envolvem uma confiança salvadora ou uma submissão voluntária. Eles respeitam o Cristo, Marcos 3,11. Mas esse respeito não vem do amor pela Santa Comunhão, e sim da mera inclinação de uma vontade inferior a uma superior com ódio e ressentimento. Os atos dos endemoniados indicam que os demônios os possuem em alguns casos para propósitos de gratificação sensual, usando todo tipo de impureza. Isto pode explicar o desejo dos possuídos de viverem em estado de nudez, terem pensamentos licenciosos, Lucas 8, 27, e frequentarem lugares impuros, à semelhança de tumbas. A natureza viciosa e vil dos demônios se demonstrou no desejo que tiveram de entrar nos porcos, Marcos 5,12, e na sua atividade na proclamação do amor livre, com a destruição moral de uma sociedade ordenada, Romanos 1, 24. Ao lado de sua inteligência sobre-humana e de sua moral viciosa, os demônios possuem uma força assombrosa. Têm poder sobre o corpo humano para causar mudez. Mateus 9, 32 e 33. Cegueira. Mateus 12, 22. Demência. Lucas 8, de 26 a 36. Manias suicidas. Marcos 9, 22. Males físicos. Marcos 9, 18. E as mais variadas deformidades físicas. Lucas 13, 11 e 17. Não há razão para supormos que o diabo e seus anjos tenham deixado de agir na atualidade, tal qual nos dias dos apóstolos? O apóstolo João escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno. No texto original, encontramos a ideia de que todo o mundo jaz adormecido no sono do maligno. Satanás, conforme foi indicado pelo Senhor Jesus Cristo, age tal qual um pai para os que lhe pertencem, porém, um pai destituído de misericórdia. Semelhantemente, Satanás é reconhecido como o rei e Deus deste século. Seu reino é o das trevas e da morte. O reino espiritual maligno que opera nos filhos da desobediência, cegando os olhos do entendimento para que não compreendam a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Efésios 2, 2 e 3, 2 Coríntios 4, 3 e 4, 1 João 3, 10, João 12, 31, 14, 30, 16, 11, Atos 26, 18. O diabo continua exercendo sobre os incrédulos o mesmo domínio ao qual Adão se entregou quando pecou.
O pecado do homem e o domínio satânico sobre ele estão desta forma unidos e estreitamente relacionados entre si. 1 João 3,8. A incredulidade, com seu terrível castigo da condenação eterna, Marcos 16,16, é o resultado da obra perniciosa de Satanás no homem. Efésios 2:1 e 2, 2 Coríntios 4:4, Mateus 13:25. Todos que se recusam crer no Evangelho agem por instigação satânica, que os retém em seu poder. Atos 26:18, Colossenses 1:13. A própria negação da existência de um demônio é consequência da operação do diabo no coração do homem. 2 Coríntios 11:14. O acusador frente à Igreja de Jesus Cristo. Opor-se à vontade de Deus é o principal objetivo satânico. Na Bíblia, ele é também chamado de adversário, diabo acusador. A intromissão de sua vontade na vontade divina foi a apostasia original, trazendo por consequência a exaltação do eu contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2:4. Desde o assassinato de Abel até a matança dos inocentes por Herodes, pode-se observar o implacável ódio de Satanás contra a semente prometida e seu antagonismo ao Messias de Deus e ao propósito divino que se realizava nele. Podemos discernir a tremenda resistência venenosa de Satanás e dos demônios aos planos de Deus e seus propósitos em Cristo na aparição pessoal de Satanás para tentar o Senhor Jesus no deserto. Igualmente, nos tremendos distúrbios em todas as partes, pretendendo frustrar seu ministério público, na traição de Judas, na negação de Pedro, na horrível cegueira e engano dos líderes judeus. O mesmo observamos através dos anais da história da Igreja até a última e terrível colisão que acontecerá entre Deus e os demônios em Armagedon. Apocalipse 16, 13, 16. Na parábola do joio, Jesus falou sobre a erva daninha que é semeada pelo diabo. Mateus 13, 38 e 39. O apóstolo Pedro advertiu contra ele, 1 Pedro 5:8. A fúria de Satanás está especialmente assentada contra a Igreja de Cristo. Seus demônios procuram destruí-la por todos os meios. Mateus 16:18. Tentam impedir os ouvintes de aceitarem a palavra de Deus. Lucas 8:12. Disseminam doutrinas errôneas. Mateus 13:25, 1 Timóteo 4:1. Incitam perseguições ao reino de Cristo. Apocalipse 12:7. É óbvio que a chamada opressão do diabo é, em sua maior parte, obra de seus emissários e servos, os demônios. Muita de sua grande atividade deve ser delegada aos demônios, uma vez que Satanás não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Os demônios angustiam a humanidade desordenando a mente na possessão demoníaca. Marcos 1, 23 a 27, 5, 1 a 20. O fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, Mateus 25, 41, é a eterna condenação por eles esperada. Essa era a terrível condenação que os demônios tinham em mente quando clamaram a Jesus: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Mateus 8:29. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Marcos 1:24. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, seu lugar de eterna condenação, para ser atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Não há dúvida de que seus cúmplices demoníacos, que têm colaborado com ele na sua sina de enganar a humanidade, terão o mesmo destino, ao mesmo tempo. Todo espírito maligno estará presente no juízo diante do trono branco e será destinado
as flamas eternas do Geena. Apocalipse 20:11. Uma vez longe de Deus, mais perto ficara-se de Satanás. E por isso mesmo, a humanidade vem passando por tudo o que lemos e ouvimos nos noticiários. Ninguém se entende. Pais contra filhos e vice-versa. Luta de classes, revoluções e guerras. A luta da humanidade foi, é e será até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, tal qual uma disputa entre todos os urubus por uma única carniça no deserto. A fome, a doença, a guerra e todo o mal tomaram o lugar de destaque neste velho mundo, tornando-o sem forma e novamente vazio. O amigo leitor pode notar que todas as agruras vindas à existência humana são decorrentes da mesma origem constituída pela rebelião do homem contra Deus, seu Criador. Por causa da sua estupidez espiritual, ele deixou de dar ouvidos à palavra de Deus para ouvir o diabo e por isso continua no sofrimento e na dor. O homem colhe o que plantou ontem e colherá amanhã o que plantar hoje. Tudo depende do homem, este ser rebelde e estúpido. Enquanto se mantiver aliado ao diabo, continuará sofrendo por sua rebeldia diante de Deus. O diabo, antigo Lucéfio, vacilou, a despeito de toda a sabedoria que tinha. Agora esforça-se para fazer o homem vacilar e se afastar do seu Criador. Diante de tudo isto, o que podemos fazer para livrar-nos de toda a destruição pela qual este mundo vem passando? O que faremos para voltar ao jardim do Éden? Como poderemos manter comunhão com Deus? Há alguma esperança para nós? O Senhor Jesus nos garantiu uma vida abundante. Nos textos seguintes, você encontrará um caminho a seguir para viver uma vida real, aqui e agora, e no mundo vindouro, a vida eterna.